depois de 2 semanas de férias, retornamos. E é bom ver a igreja. É bom contemplar a face dos irmãos. É bom estar aqui para poder, juntamente com os irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus. O tema que eu escolhi para falar nesta noite se encontra no livro escrito por João, apóstolo João, capítulo 21, versículo 4, que diz assim: E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Amém? Vamos orar. Pai, pelo Teu Espírito, fala aos nossos corações, conforme a Tua palavra. Sê conosco, Senhor. Aceita o que foi feito até aqui, os louvores entoados, para a honra e glória do Teu nome. Agora, Senhor, ensina-nos a Tua palavra. Bem, o tema, meus irmãos, é: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É interessante que quando nós falamos em Apocalipse, muitas vezes vem no nosso coração filmes, aqueles filmes de tragédias, tsunamis, tornados, maremotos, e assim por diante. Vem também aqueles pensamentos sobre fim do mundo. O livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, no ano 95 depois de Cristo. E esse livro, ele tem pelo menos 3 linhas. Há teólogos que o interpretam literalmente, isso é, interpretam o que está escrito de forma literal. Há aqueles que interpretam de forma simbólica, todo o livro não passa de uma simbologia, e há aqueles que, ao lidarem com o livro, eles veem partes simbólicas e partes literais. Eu não vou entrar aqui na questão de certo ou errado. São linhas de pensamento. Tá? O livro de Apocalipse é um livro profético, porque ele tem profecias. Ele é um livro de revelação, porque ele tem revelações. E é também de muito simbolismo, que descreve as visões dadas ao apóstolo João, revelando o futuro, e aqui eu vou abrir um leque, revelando o futuro glorioso da igreja e a vitória final de Deus sobre o mal. O versículo que temos como base hoje nos apresenta
uma das promessas mais consoladoras da Bíblia. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Refletir sobre o consolo que encontramos na promessa de que, em Cristo, todas as nossas dores e sofrimentos terão fim, serão apagados, e a esperança da vida eterna com Deus. Se eu fosse perguntar aos irmãos, quem já sofreu aqui? Eu acho que a igreja inteira levantaria a mão. Porque essa condição humana não é a ideal, mas é a situação, a circunstância humana possível neste mundo. Bem, eu separei para nós meditarmos 5 pontos, 5 lições que nós podemos tirar dessa passagem, aonde Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. A primeira é o contexto de Apocalipse. E aí eu tenho 2 adendos nisso. O primeiro adendo é o cenário da Nova Jerusalém. Aqui, nós podemos olhar para Jerusalém como algo simbólico ou como algo concreto, real. Mas o que importa mesmo é que a presença de Deus se fará presente. Assim como Deus, no Antigo Testamento, ele mostrava a sua presença no meio do povo de Israel, assim Deus mostrará a sua presença no meio da sua igreja. Isto é, na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, lá no versículo 1 e 2, descreve a descida da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, que vem do céu. Esta é a promessa de um novo céu e de uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo. Esse versículo faz parte da grande promessa de restauração e de consolo. Queridos, a dor, o sofrimento, as lágrimas, a morte, a angústia cessará. Isso já tem data marcada. E é a data que o nosso Deus definiu. E Ele cumprirá isso, porque Ele é fiel. O versículo é um vislumbre da gloriosa promessa de um futuro sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. A Nova Jerusalém será um lugar de perfeita paz e alegria, seja ela literal ou não, onde a presença de Deus será o nosso consolo eterno. Segundo adendo, a condição atual do sofrimento.
Em contraste com a realidade da Nova Jerusalém, vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento, pela dor, pelas lágrimas, a perda de entes queridos, as doenças, as decepções e as lutas diárias fazem parte da experiência humana. Não tem como nós fugirmos disso. Isso fará e faz parte da nossa vida. Em nossa vida terrena, muitas vezes experimentamos essas dores, mas a promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos lembra que essas dificuldades são temporárias, elas não são permanentes, elas passarão. Deus determinará o fim de todas essas coisas. E um dia todas as lágrimas serão enxugadas por Deus, serão enxugadas por Cristo Jesus. O segundo ponto, a lição que podemos tirar deste versículo é as lágrimas e o sofrimento na vida humana. E aí eu tenho mais 2 adendos. As lágrimas como expressão de dor. Bem, existem lágrimas que são expressão de alegria. Mas nós não estamos falando dessas lágrimas. Nós estamos falando sobre as lágrimas, que são uma expressão mais sinceras de dor humana. Elas vêm do coração quebrantado, do espírito angustiado. Elas representam as lutas internas que temos e as lutas externas que temos, sejam relacionadas à saúde, seja relacionada a relacionamentos, seja relacionada a perdas, seja relacionada a frustrações. Essas lágrimas nós derramamos e Deus as enxugará. O outro adendo, o sofrimento na vida cristã. Meus amados, isso vai contra, basicamente, a maioria da teologia ensinada por aí, em muitas igrejas, em muitas partes. Mas o fato é, embora sejamos filhos de Deus, o sofrimento ainda faz parte da nossa jornada. Até chegar aquele momento onde Deus há de enxugar as nossas lágrimas, nós estaremos num mundo onde nós estamos sujeitos à dor, a sofrimento, à angústia, a perdas, a frustrações, a infelicidade. O sofrimento ainda faz parte de nossa jornada. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor, sem sofrimento, sem lágrima. Ele nos alertou de que no mundo nós teríamos aflições. Contudo, ele nos deixou
uma promessa de consolo e esperança. No Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos um vencedor, que é Cristo Jesus. Ele venceu por nós. E ele tem plenas condições de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O terceiro ponto, ou a terceira lição que podemos tirar desse texto, a promessa de consolação de Deus. Deus é incrível, Deus é fantástico. Ele pensa em nos consolar. É como um pai que abre os seus braços para o seu filho e o recebe com todo amor, com toda a alegria. E ele não quer que seu filho chore, mas que seu filho venha sentir a paz, a felicidade, o que vale a pena existir, o que vale a pena esperar, o que vale a pena crer nesta promessa que Deus fez lá em Apocalipse 21, 4. A promessa de consolação de Deus tem 2 adendos. O primeiro, Deus enxugará as lágrimas. A promessa de Apocalipse, capítulo 21 e 4, é clara e reconfortante. Deus enxugará as nossas lágrimas. O próprio Deus, em sua infinita graça e misericórdia, tomará a iniciativa de nos consolar, removendo a dor, removendo o sofrimento de nossas vidas. Isso significa que, enquanto estamos em Cristo, há uma esperança viva de que a dor não será para sempre. A dor é algo passageiro, assim como as lágrimas também serão. A consolação divina é segura e certa. Ele virá pessoalmente para nos dar paz e restaurar nossas vidas. Segundo adendo, a ausência de sofrimento na nova criação. O versículo também nos fala de um futuro sem morte, sem pranto, sem clamor, sem dor, sem lágrima. Deus irá renovar todas as coisas. Não haverá mais sofrimento, porque tudo será restaurado à perfeição que existia antes da queda do homem. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2, diz o seguinte: vi um novo céu, porque
já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, o apóstolo, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. Não haverá mais sofrimento. Essa esperança, é isso que Deus quer que nós coloquemos no nosso coração. Esta vida é passageira e nela vamos enfrentar dor, sofrimento, angústia, lágrimas, perda de pessoas que amamos, mas isso terá um fim e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Quarto ponto, ou quarta lição, o futuro da igreja, o nosso futuro. 2 adendos. Primeiro, a esperança da restauração total. A promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, aponta para um final da história da humanidade, quando tudo que está quebrado, quando tudo parece estar num verdadeiro caos, será restaurado. Não apenas a criação será renovada, mas a nossa própria vida será transformada. Seremos libertos, finalmente, da presença do pecado, da presença da dor, da presença da morte, vivendo eternamente na presença de Deus. Essa promessa nos dá esperança para os dias difíceis. Vamos passar dias difíceis. Mas temos essa esperança. A esperança de saber que existe um futuro glorioso nos dá força para perseverar, para continuar, para caminhar cada vez mais, pois as dificuldades presentes não se comparam com a glória futura. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nós não temos nem noção do que Deus está preparando para nós. E é uma glória eterna. Não é nada passageiro. Não é nada que hoje você tem e amanhã você perde. Segundo adendo, a renovação de todas as coisas. A promessa de um novo céu e uma nova terra, simbólica ou não,
é uma promessa de renovação e restauração total. Não apenas as circunstâncias serão transformadas, mas as nossas próprias vidas serão completamente restauradas. A renovação de todas as coisas começa agora, em nossas vidas, à medida que nos entregamos a Cristo Jesus. Ele é a fonte da nossa esperança. E a glória e a gloriosa transformação que Ele promete para o futuro pode já começar em nós. O ponto 5 são duas aplicações práticas. O primeiro, encontre consolo em Cristo. Sei que está difícil, sei que é difícil, mas encontre consolo em Cristo. Em meio às lágrimas e ao sofrimento, lembre-se de que Deus se importa com você. Ele tanto se importa que Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Ele está perto dos quebrantados de coração e promete enxugar as suas lágrimas. Busque a sua presença e encontre consolo no seu amor. Em nossos momentos de dor, desejamos buscar a presença de Deus em oração, na sua palavra e em comunhão com outros cristãos, com outros irmãos, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O segundo, viva com esperança eterna. Não pense que essa vida é a melhor, pois ela não é. Ela não é a melhor. A melhor está por vir. A melhor está com Deus. A melhor está com o nosso Redentor. E ela virá. Basta crermos, confiarmos e esperarmos. Certamente ela virá. A promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos lembra de que, embora possamos enfrentar dificuldades neste mundo, temos uma esperança eterna, que jamais nos será tirada, não importa o que aconteça. Nossas lágrimas serão enxugadas, e a glória futura será muito maior que qualquer sofrimento presente. Como essa promessa muda a forma como enfrentamos as adversidades? Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, na esperança que nos é dada em Cristo Jesus, sabendo que Ele vem, Ele virá para restaurar todas as
coisas. Conclusão. Um chamado à confiança em Deus. Se você está passando por um período de sofrimento, por um período de dor, lembre-se de que a promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, é para você. Deus enxugará suas lágrimas e trará um futuro glorioso e sem dor. Acredite que Ele está no controle e que a esperança eterna está à sua frente. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça neste momento e vamos orar. Senhor, te louvamos pela promessa de que um dia tu enxugarás nossas lágrimas e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Nos momentos de dificuldade, ajuda-nos a lembrar da esperança que temos em Ti, que possamos viver com os olhos fixos na glória que virá e confiar Teu consolo agora, enquanto aguardamos o Teu retorno, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.